Olá pessoal, eu estou gravando esta resolução do exercício que aparece na lista como 11 e aparece nos slides como 10. Será só uma introdução para depois vocês completarem os cálculos, mas para dar um caminho de solução para os métodos das malhas. Quem quiser ter mais detalhes, isso vai ser dado para vocês na matéria de circuitos elétricos e não na matéria de eletricidade 2, como é a nossa, como é a solução das malhas. Para que vocês já possam dar uma lida, uma olhada, esse método encontra-se no livro de referência do Boylestad, que eu estou colocando, disponibilizando aqui para vocês na página 248, no método das malhas. Lá não vai estar com corrente alternada, lá vai estar com corrente contínua. Mas a solução é a mesma, a diferença é que agora os números são complexos e não mais números puramente reais. Então vamos lá. A primeira coisa que se faz é determinar quais as malhas que a gente vai equacionar. Então eu coloquei aqui uma malha 1 e uma malha 2, como vocês podem observar. A malha 1 e a malha 2. Determinei também, nomeei também as correntes. Nessa malha aqui, a corrente será chamada de 1, aqui a corrente é I2, e quando as duas se encontram, aqui a corrente é I. A gente pode deixar só como I1 e I2, e aí o I obviamente fica a soma de 1 mais I2. Então quando a gente considerar a tensão em cima do resistor, a gente tem que considerar a soma I1 mais I2, que é decorrente da lei dos nós, né? Que a somatória nos nós, a somatória de corrente num nó também é zero. Bom, o equacionamento se dá a partir da somatória de todas as tensões na malha igualadas a zero. Então vamos começar a trazer alguma dessas equações, tanto da malha 1 quanto da malha 2, para a gente entender como é feito. Então o primeiro equacionamento que a gente precisa trazer aqui para a nossa discussão é o que eu acabei de falar. I1 mais I2 é a corrente I total. O equacionamento das malhas, então, da malha 1 e da malha 2, seria este. Nós temos aqui, então, o equacionamento da malha 1, E1 menos a tensão no indutor, VL, menos VR, tudo isso é igual a zero. Faltou aqui colocar, né? Tudo isso é igual a zero. E a malha 2, a mesma coisa. A corrente está nesse sentido anti-horário. Então, E2 menos a tensão do capacitor, VC, menos o VR, também tudo isso aqui é igual a zero. Bom, ajeitando, substituindo as tensões VL, VC e VR pela corrente vezes a impedância, nós temos aqui então que o VL é I1 vezes o XL, nessa primeira malha 1, menos a corrente I vezes a resistência, que é a tensão VR, que dá zero. Na malha 2, também é a mesma coisa. Nota que seria menos o I2 XC, só que o XC é menos J. Então, menos do menos J com menos do sentido da corrente I2 vai dar mais I2XCJ. Então, aqui nós temos o equacionamento da malha 1 e da malha 2, agora já em função das impedâncias que são dadas no problema. Se eu substituir os valores das impedâncias, então no lugar do XL2, no lugar do resistor 4, no lugar da tensão 2 com ângulo zero, que indica que a tensão é real, no lugar do E2 6, substituindo os valores e passando a
corrente vezes a resistência, que é 4 vezes I, para o outro lado da equação, nós temos então dois conjuntos de equações com três incógnitas, né? I, I1 e 2. Então, substituindo valores, temos isso. Se eu subtrair da equação 2, da equação de baixo, a equação de cima, obviamente que no segundo termo da equação vai ficar 4i menos 4i vai dar zero. Então eu vou ter uma equação em função de I2 e I1 igualada a zero, e eu consigo estabelecer I1 em função de I2, que é o meu interesse. Isso também dá para tirar fisicamente do circuito, ou seja, a tensão representada por 2 menos 2J e 1, o que é o 2J e 1? 2J e 1 é a tensão em cima do XL. E o que é o 2? É a tensão E1. Então, o somatório dessas duas tensões é igual à tensão em cima do resistor, que vai ser igual à tensão no último ramo do circuito, que é o E2, mais a tensão em cima do capacitor. Isso daqui é óbvio pelo circuito, né? Que essa tensão total é igual a essa tensão, que é igual a essa tensão. Então, isso está representado aqui no conjunto de equações. 4 e 1 é a tensão em cima do resistor, que é igual à somatória dessas duas tensões, que é igual à somatória dessas duas tensões. Então, quando eu faço essa subtração, eu, na verdade, estou igualando 2 menos 2J e 1, que é a tensão nesse ramo, a 4 menos 1J e 2, certo? Então, quando eu subtraio os dois dá zero, significa que um é igual ao outro. Fazendo esse equacionamento, trazendo aqui para o nosso storyboard, nós chegamos à conclusão, então igualando, subtraindo o segundo termo do primeiro, o segundo termo vai dar zero, né? Vai ficar 6 menos 2, depois 1J e 2 menos 2J e 1, então vai dar 2J e 1, ajeitando os termos e isolando o I2. Nota que no primeiro momento vai ficar 2J e 2. Isso aqui é importante comentar. Eu tenho aqui, ó, 2J e 2. O J está multiplicando o I2, ele passa dividindo. Então, dividir por J, lembra, J ele é o ângulo de 90 graus. É a mesma coisa do que subtrair 90 graus. Subtrair 90 graus, então 0 menos 90 vai dar menos 90. É igual a colocar menos 90 graus em todos os termos, que é igual a multiplicar por menos J. Então, dividir por J é igual a multiplicar por menos J. Então, o J que está multiplicando o I2, ele passa dividindo. Ou seja, ele passa multiplicando por menos J. E aí, 4J, 4, menos 4 vezes menos J, vai dar 4J. Depois, menos 2J e 1 vezes menos J, J com J é menos 1, então vai dar 2 e 1. Porque J vezes menos J dá menos 1. Perdão, J vezes J dá menos 1. Então, J vezes menos J dá 1. Então, aqui eu vou ter que corrigir. O sinal aqui é trocado, tá? Perdão, fiz isso aqui agora. Estou corrigindo já. Então, ó, dividir por J significa multiplicar por menos J. J vezes menos J dá 1, porque J vezes J é menos 1. Então, vai dar 1, vai manter o sinal do termo, tá? Então, o I2 é isso, 4J menos 2 e 1.
Bom, agora eu consigo substituir o I2, por exemplo, nesta equação. Ah, professor, mas esta equação aqui, ela tem o I. Como que eu faço? Eu troco o I por I1 mais I2. Então, esta equação aqui, eu vou copiar aqui mesmo no lugar do I, vai ficar 4 I1, certo? Mais 4 I2. Porque o I é 1 mais I2, certo? Então agora eu tenho uma equação só com o I1 e o I2, e no lugar do I2 eu posso substituir esse termo que eu achei. Então agora eu consigo, a partir desta equação, substituir o I2. No lugar do I2, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o valor que eu obtive anteriormente para o I2. E pronto. Agora eu consigo isolar o I1 e obter um valor para I1. Então o I1 agora vai ter um valor. Substituindo o valor de 1 em numa dessas equações, por exemplo, nessa segunda equação, que vai aparecer o I1 aqui, ó, a segunda equação, ó, 4 mais IJ2 aqui, no lugar do I vai aparecer I1 mais I2. Então, substituindo o valor de 1 nesta segunda equação, eu obtenho o valor de 2. Com o valor de 1 e o valor de 2, eu obtenho o valor de I. E aí, achando todas as correntes, eu resolvi o circuito. Inclusive, no circuito só pede a corrente I1. Mas eu consigo obter I1, I2 e I3, algebricamente. Isso tem outra solução. Como eu falei para vocês, aqui no Boylestad, ele utiliza o método das malhas com a solução por determinantes. E aí vocês podem ir lá e aprender também essa outra forma, utilizando determinantes para a solução dessas equações. Também dá certo, cada um vai achar que um ou outro dá menos trabalho, e aí fica uma dica para vocês. Tá ok? Com isso, eu acredito que vocês consigam concluir o exercício e achar a corrente 1 e I2. Se só achar o I1 já está bom, já resolveu o exercício. Tá bom? Muito obrigado por enquanto. Um abraço a todos.